Há milênios, antes mesmo de Roma ser um sonho, antes da Grécia forjar seus mitos, uma civilização nasceu das areias douradas e das águas vivificantes de um rio. Um império onde os deuses caminhavam entre os homens e a morte era apenas um portal para a eternidade. Um lugar onde o tempo parecia curvar-se à vontade de seres superiores e a própria terra guardava segredos profundos. Suas criações desafiaram o tempo. Suas crenças moldaram o destino e seus líderes, eles eram mais que reis. Eram divindades encarnadas, guardiões de uma ordem cósmica, Amate, que regia o universo. Mas como tudo isso começou, como o caos primordial, a divisão e a rivalidade se transformou em uma das maiores maravilhas do mundo antigo, um farol de civilização que perduraria por milênios? Prepare-se para desvendar os véus do tempo. Esta é a história do Império Antigo do Egito. Uma saga de poder, fé e mistérios que ainda ecoam pelas areias do deserto, sussurrando contos de faraós e deuses. E hoje, vamos começar pelo princípio, a unificação de uma terra dividida e o nascimento de um poder sem precedentes, um poder que se estenderia por mais de 500 anos. Por séculos, a terra do Nilo foi um mosaico de pequenos reinos, os chamados nomos, cada um com seus próprios deuses tutelares, suas tradições e muitas vezes suas rivalidades. O Alto Egito ao sul, com suas terras estreitas e vales profundos, e o Baixo Egito no delta fértil, viviam em uma coexistência frágil, por vezes marcada por conflitos sangrentos por recursos e poder. Era um tempo de fragmentação, onde a força de um povo estava dispersa. Mas a história, como o Nilo em sua cheia anual, tem seu curso inevitável, arrastando consigo o velho e trazendo o novo. E esse curso nos leva a um nome que ressoa através dos milênios, Menes. Ou, como alguns o conhecem, Narmer, o rei escorpião. Foi ele, um líder visionário e implacável, um estrategista militar sem igual. Quem ousou sonhar com um Egito unificado, um reino sob uma única coroa. Suas campanhas militares não foram apenas batalhas por território, mas a forja de uma nação, a união de povos sob um propósito comum. A paleta de Narmer, um artefato milenário encontrado em Hieracómpolis, não é apenas uma peça de arte. É um testemunho silencioso e brutal daquele momento crucial. Nela vemos o faraó, com as coroas do Alto e do Baixo Egito, simbolizando a fusão de duas terras em uma só. Um ato de poder que transformaria para sempre a face do mundo, inaugurando a primeira dinastia e a era dos faraós. Com a unificação, veio a necessidade premente de ordem e administração. O faraó, agora o governante supremo de todo o Egito, não era apenas um rei mortal. Ele era a personificação de Horus, o deus falcão, o elo vivo entre o céu e a terra, o garante da Maat. Sua palavra era a lei, sua vontade, divina, e sua presença, a própria estabilidade do cosmos. Para solidificar seu poder, Menes fundou uma nova capital, Mênfis, no ponto de encontro entre o Alto e o Baixo Egito, um centro administrativo e religioso que se tornaria o coração pulsante do novo império. Sob sua égide, uma sociedade complexa começou a se estruturar, como as camadas de uma pirâmide que ainda não havia sido concebida, mas cuja ideia já germinava. No topo, o faraó, inquestionável. Abaixo dele, uma intrincada rede de sacerdotes, que interpretavam a vontade divina, nobres e nomarcas, que governavam as províncias em nome do rei, e os escribas, os guardiões do conhecimento e da burocracia, que registravam cada detalhe da vida do império. A vida cotidiana, para a vasta maioria, girava em torno do Nilo. Suas cheias anuais eram a bênção que fertilizava a terra, garantindo a colheita e a sobrevivência de milhões. Pão, cerveja, vegetais e peixe eram a base da alimentação. Uma vida simples, mas profundamente conectada aos ciclos da natureza, ao ritmo do rio e à vontade dos deuses, onde cada amanhecer trazia a promessa de um novo dia de trabalho e devoção. Mas o que realmente unia esse povo, mais do que qualquer decreto real ou a força de um exército, era a fé. Uma fé inabalável em um panteão de deuses e na promessa de uma vida após a morte. Uma crença que não apenas guiava suas vidas, mas que também os impulsionaria a criar as estruturas mais grandiosas que a humanidade já viu, monumentos que desafiariam o próprio tempo. Mas essa é uma história para outro momento, um mergulho ainda mais profundo nos segredos da eternidade.
Para os egípcios do Império Antigo, o mundo era um palco onde deuses imortais interagiam constantemente, onde o divino se manifestava no cotidiano. Ra, o deus Sol, governava o céu, trazendo luz e vida a cada amanhecer. Sua jornada diária pelo firmamento era a garantia da existência. Osíris, o deus do submundo e da ressurreição, prometia a vida após a morte e a fertilidade da terra. Seu mito de morte e renascimento era a esperança de todo egípcio. Ísis, sua esposa e irmã, era a personificação da magia, da maternidade e da lealdade. E Horus, o filho divino, era o protetor do faraó e da ordem, o vingador e o guia. Cada aspecto da existência era permeado por essas divindades, e a vida era vista como uma preparação meticulosa para a eternidade, um caminho sagrado a ser percorrido. A morte para eles não era o fim, mas uma transição, uma jornada para o campo de juncos, o paraíso egípcio, uma versão idealizada de sua própria terra. Para garantir essa passagem, o corpo precisava ser preservado intacto para que as almas pudessem retornar. Assim nasceu a arte da mumificação, um processo complexo e sagrado que durava 70 dias, envolvendo a remoção de órgãos, a secagem com natrão e o enfaixamento cuidadoso. Tudo isso visava manter a integridade física para que as almas pudessem retornar e habitar o corpo. Sem um corpo intacto, a eternidade estaria perdida, e a alma vagaria sem rumo no vazio. O Ba era a personalidade, a essência do indivíduo, e o Ka era a força vital, o duplo espiritual em que os egípcios acreditavam. Os túmulos não eram meros locais de descanso, mas casas para a eternidade, construídas para durar para sempre. Decorados com cenas da vida do falecido, eles serviam como um guia visual para a alma na jornada, um registro de sua existência terrena. Eram preenchidos com tudo o que o morto precisaria no além. Alimentos para nutrir o Ka, joias e adornos para manter o status, móveis e utensílios para o conforto, e até mesmo estatuetas de servos, os Useptis, que magicamente ganhariam vida para trabalhar no lugar do falecido nos campos de Osíris. A riqueza de um túmulo era um reflexo da importância do indivíduo, e uma garantia de sua prosperidade na vida eterna, um investimento para a imortalidade. Mas a jornada não era sem perigos. A alma precisava navegar por um submundo repleto de desafios, demônios e criaturas místicas, guiada por feitiços e orações. No final dessa árdua travessia, o coração do falecido seria pesado contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça, em uma cerimônia presidida por Osíris, Anubis e Tote. Se o coração fosse leve, livre de pecados e mentiras, a eternidade seria concedida e a alma se uniria aos deuses. Se fosse pesado, carregado de iniquidades, seria devorado por Amite, a devoradora de almas, uma criatura híbrida de crocodilo, leão e hipopótamo, e a existência do falecido seria apagada para sempre. Um julgamento final que determinava o destino eterno de cada egípcio, um momento de terror e esperança. Essa profunda e complexa crença na vida após a morte, na divindade do faraó e na manutenção da Maat, não apenas moldou a cultura e os rituais egípcios, mas também inspirou as maiores obras arquitetônicas da história da humanidade. Monumentos que não eram apenas túmulos, mas portais para a eternidade, construídos para abrigar os corpos dos deuses reis e garantir a ordem cósmica, a prosperidade do Egito e a própria continuidade do universo. Eram a manifestação física de uma fé inabalável, a prova de que o homem podia tocar o divino. Mas como essas maravilhas, essas montanhas de pedra esculpidas pela mão humana, foram erguidas? Qual o segredo por trás de sua construção, que desafia a compreensão até os dias de hoje? E quem foram os homens que ousaram desafiar os céus com pedras, criando legados que perdurariam por milênios? As respostas estão nas areias de Gizé e na mente de um gênio. Mas essa é uma história que aguarda o nosso próximo encontro, um mergulho nos mistérios da engenharia e da ambição faraônica. No próximo episódio de Impérios, Antigo Egito, o berço dos deuses e faraós, desvendaremos os segredos da Era das Pirâmides, conheceremos o visionário Imhotep, o homem que ousou erguer a primeira estrutura monumental de pedra, a pirâmide em degraus de Djoser, e os faraós que o seguiram, cada um buscando superar o anterior, culminando na grandiosidade inigualável de Gizé. Como eles moveram milhões de toneladas de pedra, com uma precisão que desafia a tecnologia moderna. Qual a verdadeira finalidade dessas maravilhas, além de túmulos?
E o que aconteceu com os homens que as construíram, cujos nomes foram esquecidos, mas cujo trabalho permanece? Não perca o próximo capítulo desta jornada fascinante. A verdade está esperando para ser revelada, escondida nas sombras das pirâmides. Se você foi cativado pelos mistérios do Antigo Egito, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos episódios, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Sua jornada pela história está apenas começando, e há muito mais a ser descoberto. Deixe nos comentários qual império você gostaria de ver em nossos próximos vídeos, ou qual aspecto do Egito Antigo mais te intrigou. Até a próxima, e que os deuses do Egito guiem seu caminho, revelando os segredos do passado.